preço dele não sairei, né? Mas, Ronald, outro dia, até aquele negócio, é um assessor do diretor de um instituto federal. Aí o cara viu os livros que lá estavam, não é? Acho até que era, não sei se na Fundação Palmares, mas não é o diretor, é um assessor. Aí o cara fez uma lista dos livros que deviam ser removidos dali, não é? Obviamente, pelo menos ele demonstrou não conhecê-los. E ele, me chamou a atenção a notícia. Essas coisas a gente já nem gasta muito tempo. 300, né, Zaidan, no total? O FEBEAPA tá rolando, né? Então a gente às vezes passa batido. Fala, eu não vou perder tempo com essa bobagem. Mas quando eu vi lá que ele queria proibir que lá ficasse um livro do Max Weber, eu falei, não, peraí. Antes de mais nada, por quê? Não é? Que o cara, por exemplo, por absoluta falta de noção, por ignorância histórica, queira que lancem as chamas, por exemplo, 10 dias que abalaram o mundo, do John Reed, um jornalista americano que cobriu lá a Revolução Bolchevique. Você pode ler o livro e discordar assim da primeira à última página, mas é um documento histórico de uma testemunha. É preciso ler a impressão que ele teve, o que ele viu, o que ele relata. Não é você é obrigado a concordar. Não, você vai ler inclusive para discordar. Para discordar você precisa ler. Agora o Max Weber, eu não sei se o cara, por causa do Max, ele achou que tinha alguma coisa a ver com Marx. Não? E tem, Zaidan, só deixa eu fazer um breve aqui. Tem um livro do Alain Besançon, que é o breve tratado da sovietologia. Eu tenho certeza que eles cortaram só pelo título e não pelo conteúdo. Claro, pelo sovieto. É, lógico. Pelo sovieto, que no final das contas significa apenas conselhos, né? Isso. Eram os conselhos de soldados, operários e camponeses e tal. Isso. Eram sovietes. Mas impressionante. Do mesmo jeito que outro dia a Carmen Lúcia, e o que é mais grave, foi seguida por todos os seus coleguinhas lá no Supremo, ela proibiu a vigência de uma lei do estado do Amazonas que dizia o seguinte: olha, em cada biblioteca escolar, biblioteca pública, deve haver uma Bíblia. Só isso. Não dizia todo mundo tem de ler, não dizia as crianças nas escolas serão obrigadas a ler, mas elas devem ter ali à disposição se quiserem ler. E até dizíamos aqui que a Bíblia, para além de a palavra de Deus, nos que creem, para os que creem, ela é um documento histórico incomparável. Incomparável. E a Carmen Lúcia, do alto da sua ignorância, achou que aquilo era proselitismo. E foi seguida pelos outros colegas lá do Supremo. Isso é uma ignorância atroz. Aí lá na fundação, o sujeito se depara com Max Weber, ele não tem ideia, ele não pode, porque se ele tem ideia, ele fala não, pelo contrário. Tragam mais, porque eu acho que mais gente vai querer ler. Tragam mais livros dele. É o maior sociólogo do século XX. E se não for o maior, desde que a sociologia foi concebida ali como ciência, foi reconhecida como ciência. Talvez o maior. A obra dele, ela explica mais tanto, inclusive da reforma protestante, que foi a reforma que deu espaço para a ciência, que deu espaço para o Estado laico. E isso tudo está lá, no texto do genial Max Weber. Ele é um gênio. Como é que você priva as pessoas de lerem a obra de um gênio? Podem ler e discordar. Podem ler qualquer coisa. Ele tem um livro do Marx. O cara vai ler, não é? Se ele tiver a curiosidade, não é um doutrinado, um fanático, ele vai ler, ele vai comparar com outras ideias, com outros que escreveram sobre, como eles diziam no século XIX, economia política, né? Então, ele vai fazer comparações com o Ricardo, com o Adam Smith e vai tomar suas posições, mas proibir, tire isso daqui, né? Jogue na fogueira. Tenha paciência. Se fosse livro ruim,
Eu até ajudava a jogar na fogueira. Não é? Que a maioria, aliás, o que tem de porcaria, a maior parte dos livros, e geralmente é o que vende muito. Né? O que tem de porcaria, lixo. Agora, isso são obras históricas. O John Reed, ali é um depoimento de um repórter, é uma reportagem. Claro que ele se simpatizou com aquilo. Era o primeiro momento. Ele não sabia o que seria o stalinismo, nada. Ele simpatizou. Não é? E claro que a narrativa, ela mostra essa simpatia. Mas e daí? São adultos que lerão. E aí eles podem ler e falar, pô, esse cara tá forçando e tal, mas eles vão ter um relato histórico. Que história é essa de jogar na fogueira? É lamentável. E os atrasos do Brasil? O Brasil está discutindo temas que não são para o Brasil. O Brasil está aí com, segundo o IBGE, 213 milhões de pessoas. Talvez cheguemos a 215, porque não houve um censo, né? Talvez haja... Mas estamos ali, 214, 215 milhões. Né? Um país diverso. Um país que produziu cultura de alto nível. Isso aqui produziu João Guimarães Rosa. Produziu Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade. O bisavô do Bernardo Ramos, o gênio Graciliano Ramos. Né? Tivemos Euclides da Cunha, Manuel Bandeira. Pô, gênios, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Ah, mas o Oswald de Andrade era socialista. Não é isso, cara. Aquilo que nos anos 60 explodiu como tropicalismo, aquilo bebe lá em Oswald de Andrade, que dizia o Brasil liquidifica tudo. O Brasil é antropofágico. Ele pega todas as culturas, as línguas, os idiomas e mistura e faz um caldeirão de cultura antropofágico. Como é que você vai ignorar uma contribuição dessa para compreender o que é esse país? Então, o Brasil é um país diverso. E impressionante. Você pega lá num livro que, embora lançado no início do século XX, ele é concebido no final do século XIX. E você vê o Euclides da Cunha mostrando como é que vai se formando a cultura do Sul, particularmente do Rio Grande, e a cultura do Nordeste, do sertão nordestino, não do litoral, mas do sertão nordestino. Você tem gênios, Guimarães Rosa, só um gênio poderia escrever o que ele escreveu. E aí, o Brasil tem uma história de imprensa, de jornalismo muito rica, não é? Com Carlos Lacerda, com Nelson Rodrigues, com Paulo Francis, com gente de um nível muito alto, Samuel Werner, que era inimigo do Carlos Lacerda, mas os dois travavam embates, o Samuel Werner e o Carlos Lacerda, que foram embates históricos. O Werner defendendo o governo Getúlio, para além da conta, aliás, e o Lacerda descendo a ripa. Tiveram embates históricos. Cláudio Abramo. Então, o jornalismo brasileiro, Newton Carlos, que tive a honra de tê-lo como amigo, Newton Carlos, brilhante. E aí vem o Lula falar em regulamentação. Mas a mídia brasileira, as empresas brasileiras de jornalismo profissional, elas são desregulamentadas? Não. Então por que o desejo de regulamentá-las? O que é isso? É para dar em quê? É para aumentar o número de veículos. Não, isso aí é a sociedade que decide, por demanda. Por demanda. Se há demanda por um tipo diferente de rádio, por um tipo diferente de jornal, o Pasquim existiu porque havia demanda. As pessoas queriam aquilo. Histórico. Aliás, Tarek, outro que precisa ser citado. Agora, achar que o Estado vai fomentar isso com o quê, Lula? Com publicidade? E a publicidade estatal provocaria o quê em veículos pequenos de comunicação? Dependência editorial. Temos de bater palma porque o dinheiro vem de lá. É isso que é regulamentação?
Ou há algo além disso? Por exemplo, a ideia de regulamentar o conteúdo editorial. E olha que hoje eu citei aqui nomes brilhantes do jornalismo brasileiro. Alberto Dines, como é que eu posso me esquecer de Alberto Dines? Mas eu estava citando aqui nomes memoráveis do jornalismo brasileiro. João Saldanha, em todas as áreas. Joelmir Betting, um cara que revolucionou a linguagem do jornalismo que trata de economia. Então, além de Oswaldo Peralva, olha o nível dos caras. Gerardo Melo Mourão, o cara era correspondente da China, não era a China aberta de hoje, não. Clóvis Rossi, Rangel, gente, sabe, que fez um trabalho brilhante, fez o jornalismo brasileiro um dos melhores. E hoje, Parrom, que aliás tem aí o Memória, a história do Jânio Quadros, quem quiser conhecê-la de fato, deve acompanhar aí no fim de semana. Mas há uma decadência, sem dúvida, né? Isso, lamentavelmente, um movimento colonial importado dos Estados Unidos, de uma linha editorial panfletária, mentirosa. Não. Agora mesmo eu vi uma manchete ali que me deu vergonha na televisão. Porque ela é tão claramente mentirosa. Rapaz, mas isso é jornalismo profissional, uma televisão. Como é que traz uma manchete mentirosa? É lamentável. Né? Então tem muita gente fazendo trabalho panfletário. E sem base. Gente que fugiu da leitura e fica lendo Twitter, e fica lendo press release, e fica reproduzindo ideias de pessoas com as quais se identificam. Então isso é muito ruim. Mas é a imprensa. Quem vai dizer mudem isso é o respeitável público. Ele que vai falar, não quero isso. E aí as pessoas vão se tocando. O Greenwald, que é um jornalista de verdade, ele tem mostrado com frequência, acho que semanalmente, a brusca queda de audiência de CNN americana, de NBC, porque as pessoas não aguentam mais aquela linguagem panfletária, claramente presa a um lado, porta-voz de movimentos, não é nem de presidente, não é do Biden, mas de movimentos. E aliás, quando o Biden contraria esses movimentos, eles defendem os movimentos. Né? E o público está dizendo, muda isso aí. Só que lá tem muita opção. Há canais alternativos que pagam bem para que os jornalistas lá escrevam, lá falem. Pagam bem. O cara não fica dependendo do New York Times, que está mandando embora qualquer um que destoe da sua linha editorial patética. Patética, marcuseana. Dos epígonos de Herbert Marcuse. Então o Brasil, infelizmente, com comportamento colonial de suas redações, de suas editorias, de seus editores, seus diretores de redação, o Brasil tem reproduzido essa linguagem de militante, panfletária, jornalismo ruim, em grande medida. Mas a ideia não é regulamentar, até porque regulamentar tornaria ainda mais panfletária. O que é regulamentar? É falar o que um eventual governo quer? É falar o que determinada parte, determinado setor da sociedade entende que é a verdade incontestável e aquilo deve ser reproduzido por todos e quem pensar daquela maneira que se cale? É isso que é regulamentar? Então é lamentável, né? Um sujeito lá querendo fazer fogueira de livros, o outro aqui querendo regulamentar a mídia. Mas explique, não venha com esse papo de que regulamentar é aumentar o número de jornais, de rádio, isso é uma beleza. Quanto mais jornal, melhor, quanto mais rádio, melhor, quanto mais televisão, melhor. Mas que não sejam dependentes do governo. Porque senão
serão porta-vozes do governo. Isso não é imprensa. Milor Fernandes, outro brilhante, histórico, integrante dos que fizeram jornalismo de altíssimo nível durante décadas no Brasil, sempre dizia: imprensa ou é oposição ou é um mercadinho de secos e molhados. Quando ele diz oposição, não é oposição militante. A não ser, claro, que seja um regime como Hitler. Hitler se tinha de ser oposição em tudo a Hitler. Se houvesse liberdade de opinião no regime de Hitler, de Mao Tse Tung, a obrigação seria combatê-lo sempre, a cada segundo. Agora, em regimes democráticos, ser oposição não é a cegueira, a falta de criticidade, de senso crítico. Ser oposição é vigiar, é não aderir, é olhar para o poder sempre com desconfiança. Para o governo, para o parlamento, para o Supremo, para os governadores, as assembleias, os prefeitos, devem ser olhados com desconfiança e vigiados, porque eles estão com a chave do cofre onde está o dinheiro público, dos pagadores de impostos. E a imprensa é fundamental para que essas pessoas se sintam pelo menos constrangidas. Opa, os caras estão de olho. Não podem ser, os jornalistas, porta-vozes de ninguém, nem de Bolsonaro, nem de Lula, nem de Dória, de ninguém. O jornalista tem de fiscalizar e informar com honestidade. E aí a análise, aí você tem os analistas, cada um traz a sua opinião e as pessoas vão ler, vão ouvir e vão tomar, vão concordar ou discordar. Mas regulamentação de mídia é um negócio bravo. E o retrocesso também, claro, vem da Câmara dos Deputados. Resta saber se o Senado ratificará o retrocesso. O projeto do novo Código Eleitoral, votação marcada para quinta-feira que vem, daqui 6 dias, na Câmara dos Deputados, dia 2, prevê a derrubada de um dos principais trechos da lei da ficha limpa. O trecho que torna inelegível o político que renuncia ao mandato para evitar a cassação. Vocês estão lembrados da festa? Antônio Carlos Magalhães, o ACM. Jader Barbalho, que tá aí, tá no pedaço, vai se pronunciar a respeito. Valdemar Costa Neto, que é o cacique do PL. Severino Cavalcante, Joaquim Roriz, aquele do Distrito Federal, Ronaldo Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Todos eles renunciaram para evitar a inelegibilidade ou o risco de cassação, dependendo da circunstância. Até por isso, até por esse modus operandi, renuncio, fico livre de punição e volto depois. Até por isso, quando foi elaborada a lei da ficha limpa, estabeleceram então essa ideia de renunciou, está inelegível. Claro que o sujeito pode renunciar e depois ser considerado inocente. Esse, aliás, é o argumento apresentado pela Margarete Coelho, deputada do PP do Piauí, relatora desse novo Código Eleitoral, que é uma porcaria, esse Código Eleitoral. É um retrocesso em vários aspectos. Ela defende a mudança, dizendo que a renúncia é um ato que obedece ao juízo de conveniência política de foro íntimo e não pode servir de critério objetivo para a declaração de inelegibilidade. É um bom argumento. Mas a questão é, se o sujeito se sabe inocente, por que renunciar? Não, investiguem. Investiguem, serei absolvido. Se for injustamente condenado, recorra.
Já teve gente que perdeu o mandato e voltou. Voltou porque a justiça lhe deu ganho de causa. Mas renunciar para não ser punido não esclarecia se havia culpa ou inocência. Alguns, de fato, renunciaram e depois foram considerados inocentes. E daí, tudo bem. Recuperam a capacidade, a condição de elegíveis. Deixam de ser considerados ficha suja. Mas renunciar como uma maneira de evitar o julgamento e a punição, eu voto daqui 1 ano. Eu voto daqui 2 anos. Antônio Carlos Magalhães, Jader Barbalho, Valdemar Costa Neto, Severino Cavalcante, Joaquim Roriz, Ronaldo Cunha Lima. Isso de figuras conhecidíssimas, mas acontece aí, acontecia nos municípios até que veio essa lei. E agora querem retroceder, querem que tudo volte a como era antes, a possibilidade do sujeito renunciar e não ser punido. O advogado eleitoral Carlos Frota, do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudo Jurídico, ele vê com preocupação, porque ele teme a possibilidade de um retrocesso. A inelegibilidade prevista atualmente é positiva, porque acabou, como disse ele, com a farsa das renúncias. A lei da ficha limpa, promulgada, aliás, no governo Lula, e que tem, inclusive no Supremo, o Gilmar Mendes já declarou que não gosta. E seus porta-vozes repetem isso com frequência. Não é? Lei é ruim, foi escrita por alguém que estava embriagado. Os porta-vozes repetem o que pensa o Gilmar. O texto de Margarete também traz uma outra mudança. Uma medida que pode encurtar o período pelo qual políticos condenados em segunda instância ficam proibidos de disputar eleições. Ou seja, de um lado, se abre a possibilidade. Sujeito, renuncia. Você está livre, você renunciou. Não podem impedir que você se candidate. É isso que ela quer que volte. Mas só isso não basta. E quando eu digo ela quer, ela fez, na verdade ela está representando ideia de vários parlamentares, inclusive de Arthur Lira, presidente da Câmara. Mas essa medida de encurtar o período pelo qual políticos condenados em segunda instância ficam proibidos de disputar eleições, ela já estava também gestada até no Supremo. Porque hoje o prazo só começa a contar depois que esse político condenado em 2 instâncias começa a contar só depois que ele cumpre a pena imposta pela justiça. Então tá lá. Cumpriu a pena? Tá certo? Tá ok com a justiça? Agora, uma punição adicional, 8 anos sem poder se candidatar. O que, aliás, inviabilizou diversas carreiras políticas, porque é o tempo, né? Não, mas isso é muito pesado, né? É muito pesado. Vamos contar de outra maneira? Vamos contar de outra maneira. Que passe a valer a partir da data da condenação. E aí perguntamos, Ronald, qual condenação? Primeira instância? Segunda? Última instância? Condenação, não do cumprimento da pena. E sabe quem já se moveu nessa direção? Nunes Marques, do Supremo. Aquele que o Bolsonaro indicou e o Senado aprovou para o lugar do Celso de Mello. Em dezembro de 2020, em julgamento sobre a lei da ficha limpa, Nunes Marques retirou
a expressão após o cumprimento da pena nos casos de condenação por alguns tipos de crimes. Ou seja, ele não é um juiz, ele é um legislador. Ele percebeu que está no Leviatã, o Supremo, quem de fato diz o que é, o que não é, até naquilo que não lhe cabe dizer. Esses caras aí não sabem o que fazem. Vamos dizer como é que é o negócio e eles que sigam. Esse Congresso aí. Vamos legislar. Somos os sábios. Os iluminados. Ele legislou. Ele retirou a expressão após o cumprimento da pena nos casos de condenação por alguns tipos de crimes. Mas é o Congresso que pode fazer isso. Mas tá feito. Claro, o entendimento ainda não foi endossado pelos demais ministros. Foi no final do ano passado e até hoje eles não disseram, os outros, o que pensam. Um deles já foi embora, aposentou, o Marco Aurélio. E eles não dizem o que pensam na decisão do Nunes Marques. Há 2 semanas ele enviou a ação ao plenário virtual. Que beleza, hein? Ele tomou a decisão no ano passado e agora, em agosto, ele mandou para o plenário virtual. E não sabemos quando vão decidir esse troço. Em outro ponto aí do projeto, que está na Câmara, há uma blindagem maior aos políticos que desejam disputar as eleições. Segundo o texto, as condições de elegibilidade devem ser verificadas no momento de formalização da candidatura. Ou seja, os postulantes ficam protegidos de casos pendentes de análise pelo Judiciário. Se aprovarem isso aqui, não será possível a rejeição de uma candidatura depois da realização das eleições. Mas espera aí! Agora tem um julgamento, culpado. Um abraço. Ou mesmo durante a campanha. Só no momento de formalização da candidatura. É ali ou não é? Será que a Câmara vai aprovar isso e depois o Senado? Para garantir a candidatura, o texto proíbe que o Ministério Público Eleitoral suscite impedimento do político após o processo de registro de candidatura na Justiça Eleitoral. E olha, o MP ele não vai condenar ninguém. Ele não é judiciário. Ele apenas pode apresentar denúncias. Não poderá mais se aprovarem esse troço depois que a candidatura for registrada, tiver o seu registro recebido e aceito na Justiça Eleitoral. Arthur Lira disse que a votação do código foi marcada para a próxima semana e ele disse o seguinte: temos de votar isso semana que vem, porque na outra tem feriado. E aí, meu amigo? Feriado atrapalha tudo. Pouca gente aparece por aqui. Mas é terça-feira, deputado. Não, mas aí a segunda já era, a terça já era, a semana já era. Ninguém trabalha, né? E ele quer que isso seja decidido na semana que vem, porque a pressa para que o Senado depois avalie, vote antes de outubro, ou até outubro, início de outubro, para que valha para 2022. Ronald. Bandeirantes acontece aqui na Rádio Bandeirantes e você tem à sua disposição já o podcast Entendendo a Notícia do que foi dito pelo Cláudio Zaidan na abertura deste Bandeirantes Acontece. Faltando 9 minutos para as 4 horas. Rede Bandeirantes de Rádio.